pessoal, aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série falando sobre a história da industrialização. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. No vídeo anterior a gente falou sobre o início do processo de industrialização. Vimos que a industrialização começou a partir de desenvolvimentos tecnológicos, com o surgimento do motor a vapor, porém, muitos outros fatores estavam associados à formação dessa nova sociedade industrial, que são fatores econômicos, fatores sociais, demográficos, questões relacionadas a direito, relações de trabalho, etc. Então, a gente tem, ao longo do século XIX, na Europa e nos Estados Unidos, um processo de industrialização que mudou toda a configuração dessas sociedades. Esse processo ele não foi homogêneo, ele não atingiu todos os países. No século XIX, a gente pode pensar em duas levas de industrialização. A primeira, mais no começo do século XIX, foram na Inglaterra, na Alemanha, na França e também nos Estados Unidos. A gente tem uma segunda leva mais para o final do século XIX, como no Japão, na Rússia e na Itália. A gente vai ter também alguns outros países que vão ter um processo de industrialização um pouco mais acelerado, como Suécia e Holanda, e outros que vão demorar mais, como Portugal, Espanha e Polônia. A América Latina e a Ásia só vão entrar nessa área da industrialização no século XX. A gente pegar, por exemplo, o Brasil começou a se industrializar com maior força a partir da década de 1930. Na China, por exemplo, a gente vai ter industrialização começando a acontecer após a Revolução Comunista. Na Coreia do Sul também o processo de industrialização vai acontecer após a década de 1950, vai ser mais forte por volta de 1970, da mesma forma como em Taiwan, Singapura e Hong Kong. Então esse processo não foi homogêneo, e a gente tem, então, no século XIX, o começo de uma série de mudanças na formação da sociedade. A gente tem as cidades ficando cada vez maiores, grandes centros urbanos se formando e constituindo uma formação que veio a ser chamada de sociedade de massa. A sociedade de massa é justamente uma sociedade em que você tem uma grande quantidade de pessoas no mesmo espaço geográfico. A gente vai ter cidades que vão se tornar grandes cidades movimentadas pela formação de indústrias. A gente vai ter também uma precarização da situação dos trabalhadores, com jornadas de trabalho altíssimas, como de 14 ou 16 horas, sem dia de descanso, incluindo o trabalho infantil, e boa parte desses problemas também deram origem ao pensamento socialista. Como eu comentei no começo do vídeo, a gente teve as primeiras levas da industrialização na Alemanha, na França e na Inglaterra, e são justamente nesses países que foram os pioneiros que vieram a surgir também primeiro os pensamentos de viés socialista. Ao longo do século XIX, com esse processo de industrialização, a gente vai tendo inúmeras inovações tecnológicas que vão cada vez mais agregando valor ao processo produtivo. A gente vai ter a invenção do telégrafo, do telefone, o domínio da eletricidade, a invenção da lâmpada, a invenção do motor a combustão, que viria a dar origem aos automóveis. Ou seja, juntamente ao processo de industrialização, acontecia um forte processo também de desenvolvimento tecnológico, que foi colocando novos produtos à disposição do público consumidor. Novos itens começaram a ser adquiridos, começaram a fazer parte do dia a dia. A gente tem o desenvolvimento das comunicações, como com o telégrafo, e a gente tem também a formação de uma extensa rede ferroviária, que acabou interligando diversos países. E com isso,
o tempo e o espaço se tornaram menores. Você viajar se tornou menor, você se comunicar com locais distantes se tornou menor. Por exemplo, antes da invenção do telégrafo, a chegada de uma notícia de um país para outro podia levar cerca de 30 dias. A Revolução Francesa demorou a chegar em países vizinhos, a se tornar conhecida. Então, toda uma rede de comunicações também veio a se formar durante esse período de industrialização. Com a industrialização também, a gente tem o fortalecimento da classe burguesa, que agora uma nova classe burguesa de base industrial, ela começa a se formar. E começa a ter muito poder concentrado em suas mãos. Nos Estados Unidos ocorreu um processo singular que foi a criação das chamadas leis antitrusts, que ocorreram no final do século XIX. Isso para evitar a fusão de diversas empresas em um único conglomerado empresarial que monopolizasse uma determinada área de produção. Um desses casos foi a formação da US Steel, que era uma companhia siderúrgica. A US Steel ela foi criada pela fusão de dezenas de siderúrgicas dos Estados Unidos em torno de uma única empresa, ou seja, várias siderúrgicas se tornaram uma só, uma empresa controlando diversas unidades fabris. Ou seja, você tinha em apenas um grupo toda a produção de aço do país. Então, começou a se pensar nessas leis que impediam a formação desses enormes conglomerados, para você evitar que uma única empresa tenha muito poder produtivo. Então, a gente pode ver que ao longo do século XIX ocorreu uma mudança muito significativa em toda a formação social. A gente passou a ter cidades cada vez maiores, com uma nova classe operária urbana, uma classe operária que estavam com condições de ganho, de sustento de renda muito baixos, que gerou várias alterações no dia a dia, como a formação de sindicatos, reivindicação por direitos trabalhistas, a formação também de grupos de matriz socialista, situações que você não tinha antes de uma sociedade industrial. E com isso a gente tem também a formação dessa nova burguesia industrial com poder cada vez maior, poder esse que algumas tentativas legislativas tentaram conter. No final do século XIX também acontece um novo processo, que é um processo chamado de produção em massa. As técnicas de produção estavam chegando a níveis tão elevados que estavam sendo obtidos níveis de produção nunca antes registrados. O economista Robert J. Gordon, que eu já comentei um livro dele aqui no canal, ele afirma que entre 1870 e 1970 o mundo produziu o equivalente aos 8 séculos anteriores, ou seja, em 100 anos de sociedade industrial foi produzido o equivalente a 800 anos prévios. Então a gente tem aí uma noção de como a capacidade produtiva do planeta inteiro se tornou muito maior em decorrência da industrialização. E no final do século XIX, a gente começa a surgir alguns nomes como o Henry Ford, o Frederick Taylor e o Henry Fayol, que foram os primeiros pensadores de empresas que tentaram dar uma visão científica, uma visão racional para as empresas. Eles são considerados os fundadores da ciência administrativa, de você pensar a administração como algo científico, como algo que você pode observar, como algo que você pode controlar, coordenar para chegar a determinados resultados. Então, na virada do século XIX para o século XX, nós temos uma configuração completamente diferente da sociedade. A gente tem uma sociedade que está produzindo a níveis nunca antes vistos, formando uma massa consumidora cada vez maior, cada vez mais novos itens estavam surgindo. A gente pode pensar, por exemplo, que logo no começo do século XX a gente começa a ter uma produção massiva de automóveis e isso ia mudar completamente a relação do ser humano com o mundo, ia mudar
as características das sociedades, né? A gente pensar aí que produtos como telefone começaram a chegar nas residências, avanços da medicina também começaram a chegar na residência, novos remédios, a produção de roupas, de móveis também e novos objetos para as residências. Então a gente tem esse começo do século XX com níveis altíssimos de produção, com uma forte concentração de poder nas mãos de uma classe burguesa industrial e movimentos que estão questionando como isso tudo funciona, que são os movimentos socialistas. E todo esse processo de mudança nessa sociedade industrial veio a dar a caracterização de como foi o século XX. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.